Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Os 30 países da NATO têm 6 vezes mais população do que a Rússia, 25 vezes mais o seu PIB, 17 vezes a sua despesa militar. Não é por ausência de capacidade militar do Ocidente ou por fragilidade política ou económica que há um sentimento de alguma impotência face à ocupação da Ucrânia pelo regime de Vladimir Putin. Essa impotência é a herdeira de Hiroshima e Nagasaki, que tornou qualquer guerra que envolva uma potência nuclear impossível de vencer com o envolvimento de outra força nuclear, sem atirar o mundo para o perigo de uma tragédia global. Qualquer paralelo com a Segunda Guerra não é apenas um absurdo. É perigoso, porque ignora que essa guerra começou sem que esse risco pairasse sobre as nossas cabeças. E ignora como ela acabou ao Oriente. É um risco que vivemos durante tanto tempo que parece ser ignorado hoje. Mas o escalar desta guerra tem outros perigos para além dos óbvios. Os seus brutais efeitos económicos podem pôr em perigo as cada vez mais frágeis democracias europeias e podem determinar o fim da cooperação no combate às alterações climáticas, o que corresponde a condenar o planeta de qualquer das formas. Instalou-se um debate sobre as oportunidades perdidas depois do milagre de uma Guerra Fria ter acabado sem um desastre nuclear. De como os Estados Unidos viram essa oportunidade como uma derrota do inimigo e alargaram a NATO a leste, violando compromissos políticos. A questão moral é se é tolerável atribuir a outros, que não a Putin, a responsabilidade desta invasão. Chegados a esta guerra, a questão difícil é a que conta. Como encontrar uma paz que não seja a dos cemitérios ou a mera rendição da Ucrânia? Como travar a escalada? Quais são os limites de uma paz injusta? O meu convidado de hoje tem tomado posições ao arrepio da posição dominante. Não porque alguma vez tenha desculpabilizado a Rússia ou comprado as teses do Kremlin. Não porque tenha transformado a Ucrânia noutra coisa para além de vítima de uma ocupação, como alguns vão tentando fazer. Mas porque tem resistido ir na voragem emocional. Concorde-se ou discorde-se, é o que se espera de um intelectual. Doutorado em Filosofia, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Viriato Sormanho Marques tem dedicado grande parte da sua intervenção pública e académica a debater os caminhos da Europa, os direitos humanos e as questões ambientais. A sua bibliografia é tão vasta que não caberia aqui. Para além de académico, é colunista e foi ativista ambiental. Hoje falarei com ele sobre uma guerra que abala muitas certezas sobre quase todos os temas a que se tem dedicado. Obrigado, Viriato, por teres aceitado este meu convite. Em 2007 escreveste que a responsabilização da interferência russa pelos resultados eleitorais na Europa e nos Estados Unidos correspondia a uma atribuição causal externa. Que não tinha sido a Rússia a conduzir a aventura do euro a uma agonia política ou a ocupar o Iraque, criando uma desestabilização no mundo árabe, viria a sentir-se dos efeitos da crise migratória. Achas que a Rússia se transformou numa desculpa para as más lideranças da Europa e dos Estados Unidos? Para já, volto a saudar-te e a agradecer o convite. Estamos de facto numa situação que nos obriga a uma enorme disciplina intelectual. Ou seja, eu julgo que há aqui dois pressupostos fundamentais. O primeiro
é que estamos a falar em cima dos acontecimentos, e acontecimentos esses que são muito abundantes em manifestações e em espetáculo, e é espetáculo de dor, de terror, de violência, mas falta-nos também muita informação para podermos fazer um juízo que efetivamente só poderá ser feito mais adiante. O que significa, segunda questão essencial, que temos de ter um grande exercício, como aliás dizias no início da tua peça, não é, de abertura, um grande exercício de contenção racional. Temos de saber, de facto, perceber e afirmar teses que efetivamente não descontem a nossa ignorância sobre muita coisa. Agora, há uma coisa que à partida me parece extremamente importante, é que há uma ligação, evidentemente, entre o presente, que é a invasão russa da Ucrânia, entre o passado, que é um conjunto de condições que ajudam, digamos assim, a explicar o que aconteceu, não justificam, ajudam a compreender o que aconteceu, e há sobretudo aquilo que me preocupa mais. O que me preocupa mais é como é que a condução desta guerra, e quando falo em condução estou a falar dos dois lados em presença, estou a falar evidentemente da Rússia, o país que invadiu, mas também estou a falar da NATO e da Ucrânia, por esta ordem, porque efetivamente a Ucrânia tem tido uma resistência extraordinária, também devido ao armamento de topo de gama. No fundo, esta guerra, do ponto de vista estritamente técnico-militar, é uma verdadeira feira trágica de novo armamento, não é? E, portanto, a forma como esta guerra está a ser conduzida levanta-me muitas inquietações. Grande parte dos meus artigos vai no sentido de chamar a atenção de quem me lê para esses riscos de amplificação da tragédia que está aqui em marcha. Sem desculpar, evidentemente, as responsabilidades políticas e até éticas, não é? Nós já vamos a isso tudo. Andando para trás, portanto, percebendo claro, esse teu introito para perceber que eu também acho, aliás, uma das razões porque a gente faz este podcast e tem feito sobre a guerra, tem sido sobretudo concentrado em dar contexto, seja qual for a posição dos interessados, mas dar contexto. A minha pergunta até é anterior a toda esta guerra. É esta ideia de que, por exemplo, na acusação permanente e até com fundamento de interferência da Rússia em resultados eleitorais, no Brexit, por exemplo, nas eleições francesas, nas eleições americanas, se há aqui, se tu consideras que, portanto, eu já estou a querer andar para trás e vou continuar a andar ainda um bocadinho mais para trás do que isto, claro. Se a Rússia se transformou eu não queria dizer um bode expiatório porque isso parece desculpabilizar a Rússia, mas numa boa desculpa para que o Ocidente não fale dos seus próprios impassos. Eu diria, eu percebo a pergunta, mas permite-me que te diga que uma das características fundamentais da política, ainda por cima da política externa, é não existirem desculpas, nem existir análise nenhuma. Não é? Porque se efetivamente existisse a capacidade de fazer uma autoanálise, uma autocrítica, eu pergunto-me, se olharmos para aquilo que foi a política do Ocidente, e em particular dos Estados Unidos, desde o final da Guerra Fria e desde o momento em que a União Soviética implodiu, não é? E se transformou numa multidão de países, entre os quais a Rússia, se analisarmos a evolução da política externa norte-americana, desde a questão da expansão da NATO contra os conselhos de pessoas tão significativas como, por exemplo, George Kennan, portanto, o grande embaixador norte-americano, o homem que começou a política do containment da União Soviética, da contenção, em 47, não é? Até à intervenção, ao bombardeamento e à guerra contra a Sérvia, portanto, Belgrado, que esteve debaixo de bombas em 99. Depois, todo o problema, no fundo, do Iraque, não é? E aqui estamos a falar, no Iraque, uma responsabilidade fundamental dos Estados Unidos, com uma guerra, como sabemos, foi uma das maiores mentiras internacionais. Depois, o envolvimento da NATO, França e Grã-Bretanha no derrubo do regime líbio. Nós podemos perguntar o que é que resultou daqui de positivo para a paz mundial, se quisermos, ou de positivo para os intervenientes neste processo. O que é que os Estados Unidos ganharam em transformar o Iraque numa espécie, digamos assim, de Irão número 2? Digamos, num país que, de certa forma, tem uma articulação fundamental com
o Irão, que era, enfim, um seu inimigo. Não é? O que é que a expansão da NATO trouxe para os Estados Unidos, que neste momento, perfilando-se no horizonte a China, não é, como o grande adversário estratégico dos Estados Unidos, neste momento a política externa conseguiu empurrar a Rússia para os braços da China, coisa que nem no tempo do comunismo aconteceu. Não é? Portanto, nós recordamos muito bem que Mao Tse-tung, nomeadamente, se afastou rapidamente da União Soviética. Houve conflitos até, com alguma base militar, embora sem escalada, não é? Portanto, quer dizer, a atribuição causal externa é o resultado de uma política que nos últimos 20 anos não tem tido capacidade de fazer balanços. No entanto, tu, por exemplo, tu dizias que valendo a Rússia 10% do PIB da União e tendo 1/4 da sua população, só metia medo a uma Europa à deriva. Isto que aconteceu não desmente um bocadinho essa ideia de que a Rússia afinal não era um perigo assim tão grande? Julgo que aqui temos que entrar na questão militar, não é? O que nós estamos a ver é uma invasão, uma violação do direito internacional por parte da Rússia, mas estamos a ver também o quê? Estamos a ver que o plano inicial, cujos contornos eu não me pretendo, digamos assim, ser conhecedor, não é? Mas analisando os acontecimentos, lendo a literatura que há sobre isso, consultando aquilo que os especialistas militares têm dito, esta invasão é, quase que podíamos falar como o Talleyrand dizia ao Napoleão, não é? Não é só um crime, ou mais do que um crime, é um erro. É um erro. Porquê? Porque estamos a falar... é um erro do ponto de vista da própria Rússia. Da própria Rússia. Dos interesses da Rússia. Porque eu julgo que não se pode invadir um país com 160 mil homens. Quer dizer, não... um país do tamanho da Península Ibérica, não é? Ligeiramente maior, não é? Historicamente, por exemplo, a Alemanha atacou a Polónia com quase 1 milhão de soldados, não é? Quer dizer, não. Depois também já passaram 2 meses, não é? E Kiev, percebeu-se que Kiev era uma tentativa, digamos, de explorar a possibilidade de o regime ucraniano cair, não é? Depois de muitas baixas, Kiev desaparece como horizonte, digamos, como campo de batalha, e depois temos o Donbass agora, mas mesmo aí, neste momento, com o reforço de armamento, a situação está longe de estar resolvida. Portanto, eu diria o seguinte... Portanto, tinhas razão. Ou seja, o que achas é que tinhas razão. A Rússia não era um perigo no sentido em que não tem capacidade... A Rússia é perigosa, evidentemente, mas já vou explicar porquê. Agora, do ponto de vista convencional, se nós tivéssemos na União Europeia uma organização dos dispositivos militares dos 27 países, que no seu conjunto têm um orçamento 3 vezes superior ao da Rússia, nem precisaríamos do auxílio norte-americano para manter a Rússia em respeito contra qualquer tentativa, digamos assim, aventureira da Rússia, não é? Portanto, e mais, a reação e a ideia, digamos, de reforçar a NATO, eu julgo que em grande medida também é uma reação emocional a esta situação de agressão, não é? Agora, quando vemos os próprios ucranianos a perceberem que não está em causa, que até é possível tentarem uma vitória, tentarem, no fundo, derrotar a Rússia, quando vemos, no fundo, os responsáveis norte-americanos, o Blinken, o secretário da Defesa, a dizerem que é possível a Ucrânia ganhar a guerra, não e é? ontem nós estamos a gravar no dia em que nós estamos a gravar a 26 de Abril à tarde, no dia em que Guterres foi a Moscovo, e ontem, penso que foi ontem, Lloyd Austin, o secretário de Estado da Defesa, disse que a Rússia podia ser enfraquecida. Exatamente. Isto é um dado interessante, porque é a primeira vez provavelmente que isto é dito assim, ou seja, com um objetivo que vai para lá da própria guerra da Ucrânia. Quer dizer, esse é que é o problema, não é? No fundo, há pouco, Daniel, dizias e muito bem, que isto começa de facto com o fim da então é mesmo para aí que eu quero ir. No fim da Guerra Fria, os Estados Unidos acharam que a Rússia tinha sido vencida pelo Ocidente e que podia ser ignorada. Os Estados Unidos desperdiçaram
essa possibilidade nos anos 90 podia ter sido diferente? Podia ter sido diferente. No fundo, nós temos aqui duas leituras do que aconteceu com a Guerra Fria. Permite-me que conte aos nossos ouvintes que, de certa forma, tive uma experiência muito importante para a visão das coisas, que foi o facto de, numa visita, ainda muito jovem, numa visita à Alemanha, no Interrail, no verão de 85, fui mergulhado num movimento pela paz, num movimento pacifista. Eu estava de passagem em Witten, na zona do Ruhr, e reparei que, em casa de um amigo alemão, e reparei que a mãe desse amigo alemão, que era uma senhora... Está a falar dos anos 80. 83. Uma senhora, uma mãe de família, que também ia às manifestações. E, por exemplo, a canção mais famosa naquela altura era de um grupo de rock alemão, chamado, vou dizer a tradução em português, O Voo Picado dos Abutres. Era um grupo rock que tinha este nome, Geiersturzflug, e o grande hit do verão de 83 era uma canção cujo título era o seguinte: Visita a Europa enquanto ela ainda lá está. Porquê? Porque havia digamos, a perspectiva de uma guerra nuclear limitada na Europa. Os meios militares para isso estavam de um lado e do outro, os SS-20 soviéticos, os Pershing II norte-americanos, os mísseis de cruzeiro, e, de facto, eu saí da Alemanha, eu tenho que pensar isto, tenho que perceber isto. E de facto, um ano e tal depois, em março de 85, publiquei um livro chamado Europa, o Risco do Futuro. Que está aqui à minha frente, das publicações de Don Quixote. Exato. E que saiu, de facto, uns 10 dias antes do Gorbachev tomar conta, digamos, do poder, não é? na Rússia e na União Soviética. No estudo para o livro, fiquei a perceber como é que funcionava a dissuasão nuclear, as complexidades do que é um potencial conflito entre potências nucleares, e fiquei também a perceber a razão pela qual seria muito difícil esperar que acontecesse o que aconteceu, ou seja, o que eu chamo um milagre do Gorbachev. Falando com especialistas em assuntos militares na altura, eles diziam, enquanto conversávamos em volta de uma cerveja ou em volta de um refresco, não é? Coisas que não se escrevem, não é? Nomeadamente a ideia, basicamente havia um fatalismo de que a guerra iria acontecer, por uma razão muito simples, porque, historicamente falando, desde que existe história, que há registros, não é? Que sempre que houve um confronto entre duas potências que hegemonizavam o seu mundo, o mundo podia ser o Mediterrâneo, não é? Estou a pensar os Ixos, os egípcios, por exemplo, não é? Depois de muitas guerras indiretas, havia um confronto central. Portanto, havia um certo pessimismo na altura, daí também as próprias armas se terem desenvolvido para tornar possível uma guerra, mesmo que nuclear, que não fosse um Armagedão, que não fosse total, não é? E o fenómeno do Gorbachev, ou seja, parecer um líder que compreende o que está em causa, não é? Compreende a possibilidade de uma destruição mútua assegurada, não é? E que inicia uma reforma política arriscadíssima, como se viu, não é? Levou à implosão da União Soviética. Eu penso que isso despertou, não apenas em mim, mas em muitas pessoas, e nos Estados Unidos em muita gente, não é? A esperança de que pudesse ser diferente. Ou seja, a esperança de que a narrativa do final da Guerra Fria não fosse a narrativa que prevaleceu. A narrativa que prevaleceu foi: nós ganhámos a Guerra Fria. A União Soviética foi derrotada. Portanto, agora, como ganhámos, agora vamos fazer o projeto de quê? De sermos os donos. O projeto unipolar, que é aquele projeto que, na verdade, continua a subsistir. Nós pensávamos que com o Obama as coisas iam ser diferentes, mas, de facto, é o projeto que continua a subsistir. Mas continua a subsistir contra a opinião, sublinho isto, antes da expansão da NATO. A expansão da NATO ocorre a primeira vez em 99. Há duas grandes expansões da NATO. 99, em que 3 países da zona do Pacto de Varsóvia entram, e depois 2004, mais 7 países. As Repúblicas Bálticas, por exemplo, as 10 Repúblicas Bálticas, não é? E, antes disso, nós temos académicos, como, por exemplo, o Charles Kupchan, em 94, o Michael Mandelbaum, em 95, o George Kennan,
o que não era Mas são todos realistas, não são bem da tua escola. Mas a questão fundamental aqui é que a minha escola é uma escola que tem necessariamente que combinar valores e interesses. Porque se nós pensamos que o mundo apenas comporta pessoas que têm a nossa visão, nós estamos digamos assim, a criar uma situação muito perigosa, que é a tentar simplificar o mundo, não é? Portanto, o mundo é plural. O mundo tem diferenças. A questão fundamental é a seguinte: podemos viver em conjunto? Podemos ou não? Não é? O facto de termos atravessado a Guerra Fria e de termos sobrevivido mostra que desde que exista um consenso em relação a valores e interesses fundamentais, como por exemplo o valor da vida, o valor da autossobrevivência, da autopreservação, é possível de facto viver em conjunto. Mas o que estava em causa, Daniel, desculpa, isto é um que eu não vou fugir do tema, vou ficar no tema. É este aspecto, é que nem isso na verdade é verdade, porque o que aconteceu, a União Soviética desapareceu, não é? Implodiu, com um custo humano extraordinário. A população da União Soviética na década de 90 perdeu 5 anos de esperança de vida naquele período. O período do Eltsin foi um período terrível de sofrimento, de desemprego e tudo isso, não é? Mas o modelo que emergiu foi um modelo liberal. Ou seja, o Fukuyama, à sua maneira, viu realizada liberal no sentido oligárquico, liberal oligárquico, sim. Mas economia capitalista, sim. baseada na iniciativa privada, não é? Portanto, quer dizer, o que é que são os super ricos nos Estados Unidos? Eu não faço essa separação entre o liberalismo e o oligarquia. O que é o Elon Musk? Evidentemente que a diferença fundamental aqui é o seguinte: não há capitalismo sem acumulação primitiva de riqueza. Não, poderia existir. Nós já tivemos um capitalismo que tentou controlar os monopólios. Mas estou a dizer é quando nasce. Exatamente. Quando nasce é sempre assim, não é? Sempre a versão. Portanto, eu penso que foi o George Kennan. Aliás, nós em Portugal tivemos também pessoas, por exemplo, o professor Carlos Gaspar, em 1995 escreveu um artigo notável, 95 ainda, 4 anos antes do primeiro alargamento, dizendo que poderíamos estar a perder outra vez uma segunda oportunidade. Ele referia-se ao Kerensky, não é? Ou seja, quando a Rússia tem a revolução, não é? De fevereiro ou de março, depende do calendário que queremos escolher, e depois o governo do Kerensky não terá sido não terá sido apoiado. O que aconteceu, como sabemos, o Kaiser, o Império Alemão apoiou os bolcheviques, não é? Ou seja, o Império Alemão... É verdade, o mesmo que aconteceu com a Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Patrocinou. Em que o Ocidente achou que aquilo claro. Mas neste caso é curioso porque é uma monarquia imperial que apoia o Lenin e os bolcheviques para fazerem a revolução e conseguiram o que queria, que é afastar a Rússia da guerra. Portanto, nada disso estava em cima da mesa, não é? Aliás, o George Kennan tem, de facto, 2 artigos. Tem um artigo em 97 e depois tem uma entrevista que o Thomas Friedman lhe fez também em 98 no New York Times. E é uma coisa profética, porque nesse artigo, que aliás transcrevi esta parte que estou agora a referir-me, num dos artigos que eu sei que leste, no Diário de Notícias, em que ele dizia uma coisa. Em 98 ele dizia: o que estamos a fazer com o alargamento vai fazer uma seleção dos líderes que a Rússia vai ter. Porquê? Porque vai, no fundo, alimentar a ideia do cerco, que é uma ideia que faz muito parte da cultura política da Rússia. Também temos que olhar para a história da Rússia, não é? Para a sucessão de invasões e portanto, isso faz parte, não é do sentimento das elites, é do sentimento nacional. Não é? E isso vai permitir o quê? Vai permitir selecionar líderes nacionalistas. Deixa-me dizer-te agora, por isto, do ponto que nós temos, muitas vezes, quando se faz esta análise, faz a análise do lado da Rússia, dos sentimentos da Rússia. A reunificação da Alemanha e a desestruturação da URSS tinham como contrapartidas. Há quem ponha, há quem o conteste. Não vejo muito foi bem uma conversa do James Baker em 1990, da qual não há nenhum documento escrito. Não há nenhum documento escrito, mas há todas as evidências. Se for a literatura, é uma coisa gigantesca, não é? Tinha como contrapartidas que não se faria o alargamento da NATO a leste. Não foi isso que aconteceu, como nós sabemos. Em 2007, antes da ocupação, um ano antes da ocupação da Geórgia, Putin avisou que essa seria uma linha vermelha, não é? Portanto, que esse alargamento seria uma linha vermelha. Mas antes de tudo, aliás, já falaste um pouco disto,
Achas que este aviso é sequer legítimo? Ou seja, os Estados não têm direito a escolher as suas alianças militares. Eu estou a pôr isto no sentido inverso. Não, com certeza. Ou seja, nós falamos sempre do alargamento da NATO e da reação da Rússia, como se no meio disto não houvesse, não sei quantos, não existisse não sei quantos países que têm eles próprios legítimas aspirações a garantir a sua segurança. Com certeza. A Ucrânia sabe que se quisesse parte da NATO, é possível que não tivesse sido invadida. Aliás, é interessante que a Ucrânia sempre foi, digamos, o ponto, enfim, as pessoas que percebem destes assuntos verdadeiramente, ou a pensar, por exemplo, no Michael Mandelbaum, que nesse artigo na Foreign Affairs 95 dizia justamente que a Ucrânia ia ser o teste, porque efetivamente o que aconteceu foi que nós temos 10 países que entram no primeiro alargamento, 3 e mais 7, 10 países. Portanto, quer dizer, os países também os países podem manifestar os seus desejos, não é? Mas na política internacional, é importante não esquecer isto, a política internacional é regida por um direito que é um direito imperfeito, ou seja, é um direito em que as leis não são acompanhadas de coação. O que significa que as leis podem ser violadas. No limite podemos dizer que no direito internacional, sublinho, no limite, é o direito mais forte que prevalece. E por isso a Rússia não teve outro remédio do que admitir todas esses países que entraram. Não, quer dizer, não se trata aqui de... é um facto que tem a ver, no fundo, com a tal política realista, a realpolitik, não é? O que aconteceu, de facto, a partir de 2007, foi justamente a questão lá da conferência, uma coisa muito importante, foi a Conferência de Segurança em Munique, em que pela primeira vez o Putin faz um discurso cheio de interrogações em que se manifesta contra o unipolarismo. Aliás, isso está filmado e é muito interessante ver a cara dos líderes políticos ocidentais que estavam na primeira fila a ouvi-lo, e a cara estranha. Porque foi a primeira vez, efetivamente, que isso aconteceu. Porque Putin, independentemente daquilo que ele é hoje, não é? Ou seja, daquilo que ele é hoje, é de facto um nacionalista que não hesitou em invadir um país para tentar impor a sua agenda, não é? Mas nós sabemos, por exemplo, que em 2001 o Putin chegou a ter uma conversa com o secretário-geral da NATO da altura, no sentido de perguntar, isso foi retratado pelo próprio, penso que é Lord Ferguson, se agora o seu nome não me falha, que era o secretário-geral, que ele perguntou: quando é que nos convidam? Quando é que nos convidam? Nós já falámos, aliás, aqui disso num podcast. Ou seja, ele achava que os países eram convidados. No caso da Rússia tinha que ser convidado. Mas é curioso. E disseram, não, quer dizer, os países é que se candidatam. Nós falámos disso aqui na conversa com o Daniel Pinel. Ok, mas é muito curioso, porque depois na Conferência de Bucareste da NATO, em abril de 2008, se analisarmos as conclusões com cuidado, vemos lá um convite à Geórgia e à Ucrânia. Ou seja, quer dizer, no fundo, essencialmente, eu julgo... atenção, isto é muito importante. Estamos a compreender o que aconteceu, não é? Estamos a compreender. Mas não há um risco, apesar de tudo, deixa-me só, aproveitando isso, sim. Não, de se considerar que tudo isto é um discurso de desculpabilização do agressor. Não, eu julgo que é um discurso de compreensão. Mas vou responder à tua pergunta. A tua pergunta acerca da questão dos limites que as pessoas têm ou não. Quer dizer, no fundo, o que nós estamos aqui a falar é de um espaço de segurança que tradicionalmente na política realista as grandes potências se reservam. Bom, quer dizer, no caso dos Estados Unidos, escusado será dizer que foi desde o século XIX, bem no início do século XIX, anos 20, que nós temos a doutrina Monroe, não é? Ou seja, dificilmente nós teremos alguma mudança política no continente americano, não é norte-americano, americano, que não seja objeto, digamos assim, de um escrutínio, por vezes muito musculado, não é? O Panamá, Granada, por exemplo, assim, coisas mais recentes, Cuba, não é? Cuba é o exemplo, não é? Cuba é o exemplo. Portanto, a intervenção, uma coisa que foi muito importante para as pessoas da minha geração, que foi, de facto, compreender a forma como a junta militar chilena foi apoiada pelos serviços norte-americanos, não é? Que ficaram contentes com o derrube, não é? De um regime que foi eleito democraticamente, não é? Com todo o terror que se seguiu. Portanto, quer dizer, a questão de uma zona de segurança é uma questão
que existe. Mas o que eu sinto, não digo. Eu percebo que tu não concordas, mas o que eu não. sinto, que é uma coisa que devo dizer que às vezes me perturba no debate, porque há uma fronteira entre a compreensão, da realidade e o apoio moral a essa realidade. Porque eu não estou a dizer que estou só a dizer isto. É que de repente eu vejo uma esquerda que sempre foi anti-imperialista. Sim. A ter um discurso quase real político do imperialismo. Ou seja, eu não andei a dizer então, que tem que compreender que os interesses americanos têm em conta, precisam do petróleo, o Iraque era um elemento fundamental para os Estados Unidos e que por isso compreendo a invasão do Iraque. Então deixa-me talvez pôr as coisas indo mais direito ao ponto, não é? Sim. A questão central aqui é a seguinte. Estamos a falar de factos, não é? Estamos a falar de factos e estamos a falar de percepções. O que é que significa o alargamento da NATO? Esta aqui é a pergunta fundamental, não é? O alargamento da NATO significou, por exemplo, que a Polónia e a Roménia têm hoje capacidade de lançamento de mísseis, que são mísseis antibalísticos, mas que podem ser com facilidade transformados em mísseis ofensivos. Ou seja, são mísseis que são para defesa contra potenciais ataques, não é? Mas que podem ser transformados em mísseis ofensivos. Ora, isso, na lógica de um país, de uma potência nuclear, como a Rússia, isso significa que em vez de poder ter os seus sistemas de defesa preparados para a situação anterior, que era a situação de mísseis estacionados, por exemplo, nos Estados Unidos e que demoravam 20 ou 30 minutos a atingir o território da Rússia, neste momento eles têm mísseis que podem atingir os centros nevrálgicos da Rússia em 3 ou 4 minutos. Quer dizer, eu não estou a dizer, não é, que isso é motivo para aquilo que Putin fez. Agora, nós temos de compreender isto. Eu pergunto-me, se, por exemplo, existissem mísseis da China estacionados no México, por exemplo, ou no Canadá, os Estados Unidos iriam também utilizar o argumento da democracia. São duas democracias, a mexicana e o Canadá. Quer dizer, parece-me que não é? Parece-me que não. Portanto, mas eu acho que vamos... sobre isto, julgo que não tenho muito mais para dizer. Ou seja, é apenas para percebermos que as coisas... Tu achas que a Rússia ocupou... que a razão aqui estamos só a fazer processos de intenções, não é? Sim, claro. Porque há várias teses sobre a razão porque é que a Rússia fez isto, e provavelmente só quando chegarmos ao fim desta guerra é que saberemos exatamente... Claro. Ou nem isso, porque se calhar os próprios objetivos vão mudar ao longo da guerra, não é? Mas que a razão para esta ocupação, porque não havia nenhum sinal de que a Ucrânia ia aderir à NATO. Pois, quer dizer, isso, aí penso que isso é disputável, não é? Quer dizer, não... Que é disputável? É disputável, quer dizer, vamos lá ver, esta invasão, uma das coisas que mostrou, não é? É justamente o grau, é a chamada ser membro de facto ou membro de direito. Membro de direito não, mas membro de facto, eu penso que a quantidade de armamento que mesmo antes do apoio, já depois da invasão, estava presente, mostra que de facto existia uma proximidade muito grande. Mas isso também não justifica, não é? Isso também não justifica. Ajuda a compreender. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos fazer um juízo sem termos uma visão. Há um problema aqui na palavra compreender, é que muitas pessoas acham que compreender é gesto de compreensão ou de empatia. Refere-se a de compreender a realidade. Uma personagem do Tolstói na Guerra e Paz que é que tudo compreender, c'est tout pardonner. Não tenho essa opinião, não é? Ou seja, tudo compreender tudo é perdoar tudo. Não é isso. É tentar perceber, no fundo, todo... Agora, a questão aqui é o seguinte, na minha opinião, e volto a dizer, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi não apenas um crime contra o direito internacional, um seríssimo problema de direitos humanos, mas foi também um erro. Do ponto de vista russo. Exatamente, ou seja, agora, no ponto onde estamos a falar, não é? Porque depois há todo um conjunto de consequências, há todo um conjunto, digamos assim, estamos a falar de uma realidade muito complexa. Há aqui muitos sujeitos a intervir. Por exemplo, se nós analisarmos os países que aderiram às sanções e os que não aderiram ou que estão numa situação de hesitação, nós temos aqui uma catadupa de acontecimentos que
podem permitir e que tornam a leitura que eu estou a fazer uma leitura meramente provisória, não é? Eu julgo que, não em relação à questão do crime contra o direito internacional, sim, e dos direitos humanos, mas contra as consequências, não é? Para a própria Rússia. Agora, o que me parece também é o seguinte, e isto, enfim, como tudo aquilo que procuro dizer e escrever, é baseado na leitura do que é que os outros pensam, não é? Em 2019 há um volume de 317 páginas de um think tank muito conhecido, a RAND Corporation, não é? Que apoia a política externa norte-americana e que tem o seguinte nome: Extending Russia. Portanto, ou seja, no fundo, basicamente, é um estudo sobre a forma, digamos assim, de estender a Rússia. O que é que significa estender a Rússia? Significa, no fundo, criar dificuldades à Rússia, não é? De modo a que, para explorar as suas fragilidades. E o estudo é muito interessante, muito bem feito por académicos, não é? Portanto, curiosamente, de alguma forma, esta invasão, em que se utilizam termos como to bait, não é? Ou seja, criar um engodo, digamos um isco, não é? Para que a Rússia engolisse. E de facto, neste momento, eu penso que nem os analistas da RAND Corporation poderiam esperar, digamos assim, um engodo tão grande, ou um isco tão grande como foi esta invasão, não é? Que se volta contra os interesses da Rússia, mas o que me preocupa não são os interesses da Rússia, o que me preocupa são os interesses da Europa e do mundo, da paz mundial. Isso é que me interessa. Escreveste que a possibilidade de uma guerra nuclear fez desmoronar toda a lógica da guerra clássica, porque eu aqui já vou dar parte dos teus argumentos. Volatilizou a noção de frente de batalha, relativizou o espaço e o tempo estratégicos e eclipsou a categoria de vitória. Exato. Que é talvez o mais importante. Exatamente. Aqui. É verdade. Mas tivemos muitas guerras clássicas na era nuclear. Qual é a diferença desta? Porque nós tivemos guerras clássicas na era nuclear envolvendo potências nucleares. Exato. O que é diferente nesta? Envolvendo potências nucleares, quer a Rússia, quer os Estados Unidos. Claro. Não é? Mas esta é a primeira vez em que temos uma situação em que temos as grandes potências nucleares do mundo, a Rússia por um lado e Estados Unidos, a França e Grã-Bretanha, ou seja, os países nucleares da NATO, numa situação que com muita facilidade pode resvalar. Ou seja, neste momento todos sabemos que como se diz, e diz em todos os lados, em todos os pontos de vista, que a NATO está a lutar até o último ucraniano, digamos assim, mas a NATO está envolvida, não é? Portanto, está envolvida um apoio militar, não é? Não estou a falar do apoio humanitário, que isso é uma coisa de qualquer cidadão consciente do sofrimento que os civis neste momento estão a passar. Portanto, esta questão pode resvalar, e pode resvalar também no seguinte, porque o que está a acontecer com o processo, digamos, de estagnação, não é? Da ofensiva russa, com o sucesso inegável que a Ucrânia teve na frente norte em Kiev, ou Kiev, com a situação de impasse no Donbass, o que está a acontecer é a possibilidade de pensar um desfecho para esta guerra como uma vitória da Ucrânia e dos seus aliados da NATO, indiretamente. Eu acho que isto é de um perigo muito grande, de um perigo muito grande, porque uma das coisas fundamentais é nós percebermos o que é que está em causa, ou seja, nós percebermos o que é que está em causa, não é? Para a Ucrânia, mas também para a Rússia, o que está em causa aqui é, de facto, um interesse que poderemos considerar vital, existencial. A Ucrânia luta pela sua própria independência, independentemente da diplomacia russa já ter dito que, afinal de contas, não está em causa, não é? Portanto, e não está, de facto, neste momento, não está em causa. Não é? Pode estar em causa a integridade do território da Ucrânia como o conhecemos hoje, mas não está em causa... E algumas exigências de desmilitarização e neutralidade põem em causa a soberania, no sentido em que é uma soberania permanentemente condicional. O presidente ucraniano, em qualquer dos casos, no início referia que estaria já a pôr, digamos, a aceder a esse nível. Agora,
da parte dos responsáveis norte-americanos, da defesa e do Departamento de Estado, do Blinken, na última conversa que foi ontem, portanto dia 25 de Abril, com o presidente ucraniano, falou-se na possibilidade da vitória, ou pelo menos na possibilidade do tal enfraquecimento da Rússia. Eu julgo que este é um jogo, é uma estratégia perigosa. É uma estratégia perigosa. Deixa-me só explicar porquê. É uma estratégia perigosa porque estamos a arriscar. E é importante saber até que ponto é que as nossas opiniões públicas, os nossos cidadãos, têm a consciência do que é que está de facto em causa, não é? Ou seja, o que está aqui em causa é saber até que ponto é que a Rússia está a fazer bluff, ou não, em relação ao uso de armas nucleares. Então deixa-me fazer esta pausa, porque eu quero voltar a isso logo a seguir, mas deixa-me perguntar isto. A lógica que muitos têm tido e que está um pouco subjacente ao que acabaste de dizer, que nós não podemos pôr a Rússia num beco sem saída. Mas a consequência disso é que não ficamos todos num beco sem saída em que a Rússia tem de vencer esta guerra para nós não ficarmos em risco. Não é isso. Não é isso. Ou seja, o fundamental aqui é encontrar uma saída, que é preciso que a Rússia também a queira. Claro, uma saída que seja uma saída em que seja garantido o que é essencial às duas partes: a independência e a soberania ucraniana, por um lado, e, de facto, também garantias de segurança para a Rússia. No fundo, aquilo que o próprio presidente ucraniano já tinha dito, que era justamente a de que seria um país neutral. Eu julgo que isso é uma forma de terminar esta guerra completamente diferente daquela que poderá acontecer. Mas tu acreditas que isso chega para a Rússia? A questão aqui é que há alguns discursos de Putin que nos dão alguns discursos, e aliás que são confirmados pela própria estratégia militar, quando, por exemplo, tenta ficar com todo o sul da Ucrânia e todo o acesso ao Mar Negro, que nos dão a entender que pode querer um pouco mais do que isso. Sim, quer dizer, estamos a entrar num terreno difícil, não é? Evidentemente, porque isso nós não quer dizer, somos observadores, e evidentemente que também sabemos que na negociação... Então, sendo que ele escreveu algumas coisas, também claro, podemos basear nisso. Não, a questão fundamental aqui é que as conquistas de território também servem como fator negocial. Não no sentido, esse argumento também é verdadeiro ao contrário. Claro, ou seja, com certeza. O apoio à Ucrânia militar com certeza. É dar à Ucrânia argumentos negociais. Mas atenção, eu nunca me opus, isto é um aspecto ainda bem que faz essa questão, eu não me opus de modo algum ao apoio à Ucrânia por parte da NATO nesta situação de aflição. Não é isso que está em causa. Não é? A questão fundamental é saber até onde é que se vai. Ou seja, e gostaria de ver, não é da parte, e também penso que há aqui uma falta de assunção de responsabilidades muito grande. Porquê? Porque quem deveria estar também a falar com Moscovo também deveria ser diretamente o presidente norte-americano, que é o líder do Ocidente, não é? E, eventualmente, também a própria União Europeia, sem ser através apenas de líderes nacionais. Não é? Porque isto envolve-nos a todos. A questão fundamental aqui é o seguinte: o risco é este. Eu sublinho isto, que é um aspecto extremamente importante. O risco é nós pensarmos que é aceitável, ou que é, digamos, que não é um risco gigantesco, pensar que podemos tentar extremar esta guerra até dois resultados finais: uma derrota convencional da Rússia ou o esmagamento territorial e populacional da Ucrânia. É o que está em causa. Porque no primeiro cenário eu tenho algumas dúvidas de que, ainda por cima, percebendo efetivamente como é que o processo de decisão político-militar na Rússia está centralizado na figura do Putin. Como a figura do Putin foi muito marcada pela ideia de que houve uma humilhação. Ele considera que aquilo que eu considero um milagre do Gorbachev, ele considera uma fraqueza, e portanto ele não quer repetir um ato de capitulação.
Portanto, um homem que tem esta maneira de ver as coisas e que tem uma doutrina militar que serve esta maneira de ver as coisas, porque nós temos que ler o que é que os outros pensam, não é? Nós temos, no ano 2000, curiosamente, meses depois da intervenção da NATO contra a Sérvia, contra Belgrado em particular, houve uma profunda mudança da doutrina militar da Rússia quanto ao uso das armas nucleares. Era a pergunta que eu te ia fazer a seguir. E isso é que me preocupa. Exatamente. Eu não sei se o Blinken está a par dessas mudanças. Espero que alguém esteja. Depois da Rússia ter declarado que nunca usaria armas nucleares, e Yeltsin reservou esse recurso à ameaça da existência da Federação Russa, mas com o uso de armas nucleares táticas, num quadro de guerra convencional, passou a ser uma possibilidade. Ou seja, nós temos, há também uma nova realidade. A utilização de armas nucleares táticas permite um escalar que começa em degraus mais abaixo, não é? Ou seja, e aí as interdições dos próprios são menores. Estamos no maior risco do que alguma vez tivemos numa guerra nuclear. Quer dizer, eu nasci no final de 57 e nunca estivemos numa situação destas, nem sequer na crise dos mísseis de Cuba quando eu era um miúdo de 5 anos ou algo assim, não é? Nunca tivemos, não é? Porque efetivamente não se trata apenas da Rússia que mudou a sua doutrina e que sabendo, e mudou porquê? Mudou porque percebeu a sua fraqueza, ou seja, percebeu que num confronto direto com países da NATO, nem é preciso o conjunto de aliança com países da NATO, o seu potencial convencional poderia ser facilmente derrotado. Facilmente, enfim. Sim, mas poderia ser derrotado, como se vê, aliás. Exatamente. Nem é um país da NATO sequer. Exatamente. E o que está, mas tem armamento da NATO, não é? E então a doutrina que foi desenvolvida em 99, 2000, consiste no seguinte, consiste em utilizar as chamadas armas nucleares táticas de teatro. Só para ter uma ideia, estamos a falar de armas que podem ser disparadas ou de canhões, ou a partir de artilharia motorizada, não é? Portanto, aqueles canhões que são transportados como se fossem em tanques, que tanto podem utilizar obusos convencionais como obusos atómicos. Com potências de, por exemplo, o mais pequeno tem 1 quilotonelada. São 1000 toneladas de TNT, é 1/12 do que foi utilizado em Hiroshima, não é? Mas há outros que podem ir a muito mais do que isso. E a característica é que, no fundo, isso é utilizado no próprio campo de batalha, por exemplo, a 30 ou 40 quilómetros contra uma concentração de forças, não é? Contra um objetivo militar. E isto muda completamente a questão. Quer dizer, porque isto não é só uma barreira psicológica. É uma barreira que vai exigir do outro lado, qual é a intenção dos teóricos militares russos? É a de obrigar o adversário, mais poderoso do ponto de vista convencional, com mais meios, a pensar na resposta. E a pensar na resposta no sentido bem que das duas uma. Ou escala, e então, portanto, passamos a outro nível, e no limite temos as cidades, não é? No limite não há nenhuma cidade norte-americana ou europeia que não tenha o seu obus à sua espera, não é? Portanto, seja estacionado num silo terrestre, seja estacionado no bojo de um submarino nuclear, seja também na aviação estratégica nuclear, e portanto, no fundo, nós temos aqui, e a questão é que em 2018 os norte-americanos também mudaram a sua doutrina e tornaram mais fácil o uso destas armas atómicas. Nós estamos aqui num pesadelo, Daniel. Nós estamos num pesadelo, não é? Portanto, e as conversas que nós assistimos na nossa imprensa, nos cafés, são as conversas que fazem lembrar as conversas que existiam na Europa em 1914, entre 28 de junho de 1914 e 4 de agosto de 1914, ou seja, naqueles 40 e tal dias antes de ter começado a Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas pensavam que aquela guerra era uma coisa que dizia lá respeito aos Balcãs, ao Império Austro-Húngaro, e não perceberam que essa coisa ia destruir as suas vidas, não é? Mas eu, por acaso, até tenho a sensação contrária, mas que vai dar ao mesmo resultado, ou seja, que nós estamos todos a discutir como se estivéssemos nas vésperas da Segunda Guerra, ignorando, aliás, porque eu disse esta era a primeira, não é? Não, depois, quando eu disse a segunda, quando eu dou a segunda, ou seja, a perfeita consciência de que isto pode atingir grandes proporções. Há até pessoas que dizem, da minha ponto de vista, de uma forma um pouco leviana, que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, ignorando um pormenor. É que quando a Segunda Guerra começou não havia armamento. Claro. E portanto... E há outra coisa aqui que esta luta heroica pela liberdade pode acabar de formas um pouco diferentes. Daniel, há um aspecto também importante que não mencionámos na nossa conversa, que é a questão. Uma das coisas que eu estudei e aprendi na literatura da Guerra Fria
foi justamente a necessidade de estarmos sempre a conversar com o inimigo, ou seja, de sermos capazes de conversar com o inimigo. Aliás, o telefone vermelho, não é, entre Moscovo e Washington foi criado justamente para impedir, por exemplo, uma guerra nuclear por acidente, não é? E temos de ser capazes de pensar como ele pensa, não é? Uma das coisas que me parece, lamentavelmente, estar aqui presente é que não me parece que, por exemplo, a política externa da NATO nos últimos anos tenha sido capaz de se colocar, digamos assim, do ponto de vista do outro, neste caso da Rússia, não é? Portanto, e por outro lado também um aspecto que me parece muito importante, que é a questão da mudança de regime. Bom, quer dizer, eu acho que temos um presidente dos Estados Unidos em plena guerra, não é? A falar na mudança de regime, como se estivéssemos na situação da Líbia, não é? Da Líbia. Sim, como se estivéssemos a falar de um pequeno país, não é? Exatamente. Quer dizer, também é preciso não esquecer os nossos ouvintes, lembrem-se que em 2001 o grande tema de discussão no pensamento político norte-americano não foi a Ucrânia, foi a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos, não é? Portanto, estamos a falar de uma democracia que não está nos seus melhores momentos, não é? Portanto, desde 2021. 2021, eu disse 2001 que já foi. Não, 2021. Estamos a tentar andar para trás. Não, 2021. Bom, houve também aquela discussão de 2 meses de quem é que tinha ganho as eleições, não é? Portanto, eu julgo que é importante percebermos que se quisermos, eu penso que seria, há duas coisas que me parece muito importante, que é a mudança de regime deve ser uma tarefa dos povos, não é? E enquanto esta guerra existir, não há mudança de regime. Os povos não derrubam os seus líderes numa guerra. E todos, o único caso é a Rússia, por acaso. A Rússia derrubaram durante a primeira, não é? Mas por acaso, depois foi mesmo. É verdade, tens razão. Mas tendencialmente. Não, e neste caso não há nenhum sinal que derrubem para melhor, mas nenhum. Todos os sinais indicam o contrário. E outra coisa que também seria muito importante, que é para os nossos amigos da Rand Corporation, que é o seguinte, que é pensem no que é que acontecerá à paz internacional se a Rússia, porque no fundo é preciso, não temos medo das palavras, não é? Porque há muitas pessoas que ficariam muito contentes com o processo de implosão da própria Rússia, não é? Mas é preciso ter cuidado, porque a fragmentação da Rússia em 5 ou 6 pedaços, todos eles armados com armas nucleares, é capaz de não ser uma boa coisa para a paz mundial. É capaz de ser bastante assustador. É preciso não esquecer uma coisa: a Ucrânia tinha armas nucleares. É um dos argumentos, aliás, que a Ucrânia utiliza. Tinha armas nucleares. Ao entregar as armas nucleares à Rússia, exato, havia também um pressuposto de respeito pela sua própria independência e havia um pressuposto de neutralidade da Rússia. As duas coisas estão aí presentes, não é? Zizek escreveu recentemente que os apelos abstratos à paz não são suficientes. E cito que a Alemanha nazi queria a paz na França ocupada, Israel quer a paz na Cisjordânia ocupada e o presidente russo, Vladimir Putin, quer a paz na Ucrânia. Se não armarmos a Ucrânia, não estamos a determinar a sua rendição como única forma de chegar à paz. Ou seja, tu já explicaste um pouco, claro. Tu não és contra esse apoio. Mas qual é exatamente a fronteira? Eu devo dizer que tenho enorme dificuldade em não apoiar o armamento, o dar armas à Ucrânia, para manter o seu único argumento para poder haver uma negociação para uma paz que não seja a mera rendição e ocupação da Ucrânia. Qual é a fronteira? O que está aqui em causa, não é? Fundamentalmente, isto não é uma paz abstrata. Aquilo que eu tenho proposto e escrito é uma paz que impeça a escalada. A escalada. Também não é uma paz incondicional, na medida em que... Já vai essa ideia. Julgo que é extremo, foi importante a NATO ter apoiado até este momento a autodefesa da Ucrânia contra a invasão. A questão fundamental é que estratégia de continuação da guerra e quais são as condições para a paz. E aquilo que eu digo, sem me estar a substituir, a fazer aquele exercício de digamos, vestir o papel de estadista que nunca quis ser, não é? Portanto, não é aqui na conversa com o meu amigo Daniel Oliveira que eu vou assumir essa posição. Há duas condições fundamentais, que é o respeito pela soberania da Ucrânia e a questão de resolver os problemas de segurança que foram levantados pela Rússia. E são dois aspectos
perfeitamente compatíveis. Aliás, a prova disso é que o próprio presidente ucraniano já referiu no início desta guerra que estaria disposto a rever a questão da neutralidade, não é? Por outro lado, também as questões do Donbass, as questões de Donetsk e Lugansk, também, no fundo, faziam parte de um acordo, os acordos de Minsk, que aliás foram 2, que não foram cumpridos, quer dizer, e que não foram cumpridos, neste caso, pela parte ucraniana, não é? Portanto, agora, se nós continuarmos a alimentar a guerra, não é? Para lá, digamos assim, de uma situação que seria uma situação de uma paz. Qual é o para lá? Ou seja, o que é exatamente, qual é a fronteira? O para lá é perseguir a ideia de que, ponto 1, é possível vencer convencionalmente a Rússia. É possível e eu diria, é desejável. Não é? São duas coisas diferentes. Existe um argumento que se instalou muito cá, não sei se em todo o lado, mas cá instalou-se muito a ideia de que se a Rússia não é derrotada, abre-se um precedente que isto, que ocupar um país é compensador. Quer dizer, isso é uma coisa, isso é realmente de uma, eu acho que é de uma, como dizer, não é ingenuidade, isso não é um argumento. Qual é a base disso? Qual é a base disso, não é? Qual é a base disso? Estamos no fundo, isto baseia-se no quê? Baseia-se no argumento de análise histórica dos casos, não é? A questão fundamental é que, como eu digo, eu sublinho isto. Há quem utiliza a Alemanha, não é? Que a Alemanha, como não foi travada há tempo, e depois nunca mais parou. Mas a questão fundamental é sempre a mesma. É a questão de que a guerra mudou a sua natureza. O problema é o facto das lições da Guerra Fria terem sido esquecidas, infelizmente, não é pelas pessoas que escrevem nos jornais, é pelas pessoas que tomam decisões nas chancelarias. Essa que é a questão fundamental. E que lições são essas da Guerra Fria? As lições fundamentais são estas, é que não podemos deixar escalar uma guerra ao ponto de uma das partes considerar que está em jogo a sua própria existência. Quando isso acontece, significa que essa parte não tem nenhum estímulo para não passar para a fase seguinte. E o milagre do Gorbachev com Putin não se vai repetir, na minha perspectiva, não é? A paz injusta, a que tu chamaste, eu tenho utilizado a expressão paz injusta, tu utilizas a expressão paz imperfeita. Paz imperfeita, exatamente. No meu caso quer dizer exatamente o que eu quero dizer com paz injusta, é exatamente... Paz imperfeita. Essa ideia de paz imperfeita significa que nós só nos podemos contentar com um mal menor? Não, significa que só há uma coisa que é perigosa, que é, se nós avançarmos por uma guerra nuclear, que com muita probabilidade rapidamente passaria do plano de teatro para um plano europeu maior, nós teremos, como eu também escrevi no artigo, uma situação em que já ninguém se vai lembrar do que é que estava em causa. As pessoas vão ficar... É o caso da Primeira Guerra. Não é o caso da Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial morreram, de facto, 12, 13, 15, 16 milhões de pessoas, mais os milhões da pandemia, mas a verdade é que... quando eu estava a dizer o que é o caso é já ninguém se lembra porque é que a Primeira Guerra, sim. O que é que estava em causa? Os sobreviventes vão ficar a lamber as feridas e, como eu digo, de uma forma que pode parecer brutal, mas que não é desprovida de fundamentação, com inveja daqueles que não sobreviveram. Aí, no fundo, nós temos um fim da história. Não é o fim da história do Francis Fukuyama, não é? É o fim físico da história, no sentido em que nós teríamos, digamos, um colapso civilizacional, pelo menos na Europa, embora não me pareça que numa situação de guerra generalizada os Estados Unidos também escapassem, não é? Portanto, não me parece. A história pararia. Uma paz imperfeita vai garantir o quê? Vai garantir que o processo político continua. Vai garantir a possibilidade de, na Rússia, numa situação em que as espingardas, os canhões, as ameaças desaparecem, a oposição política se reorganiza. Vai permitir que o debate político na Europa toda... ontem, numa reportagem, penso que foi da Antena 1, achei muito interessante, uma reportagem feita com um jovem tenente do exército ucraniano, em que ele dizia que esta guerra é a verdadeira fundação da Ucrânia, e nós agora vamos exigir aos nossos governantes que sejam transparentes, que respondam aos anseios do povo. Eu não sou assim tão otimista. Não, mas a questão fundamental... Pois não, mas a questão é esta, é que parar a ameaça da escalada militar significa que o processo político volta
digamos, ao seu... Mas é preciso que a Rússia o queira. A questão o debate sempre difícil aqui é que é preciso que a Rússia o tenha, e até agora não tivemos nenhum sinal disso. Sim. E atenção, qual tem sido a iniciativa por parte do Ocidente, por parte das organizações internacionais? Só agora é que nós temos a visita do secretário-geral, foi hoje. Guterres demorou 2 meses. 2 meses, não é? 2 meses, não é? 2 meses. Que é uma coisa um pouco incompreensível. É um pouco estranha, quer dizer, não é? Enfim, com certeza que depois haverá livros, se não houver a guerra, haverá livros a explicar porque é que isto aconteceu. Agora, a questão essencial é esta. A paz imperfeita é a condição de, através do processo político, construirmos uma paz mais perfeita. E penso que vamos também falar sobre a questão do que seria o pós-guerra, não é? Que é um aspecto importante. Putin conseguiu o milagre de ter a Finlândia e a Suécia a quererem aderir à NATO. Claro. Achas que a NATO deve ser alargada? Ou defendes qualquer forma de cooperação europeia que não passe pela NATO? Bom, esta é uma velha questão, tentando ser muito breve sobre isto. Só não existe uma componente europeia, não é por causa dos norte-americanos, não é? Portanto, aqui temos de digamos, dirigir a crítica onde ela existe. A única responsabilidade de não existir uma União Europeia Ocidental, uma componente europeia mais ou menos integrada, isto é, mais ou menos integrada no sentido em que a OTAN teria uma capacidade de articular as suas forças com as forças da NATO, portanto, fazendo parte da NATO, mas ao mesmo tempo teria a possibilidade de um uso autónomo, não é? A razão pela qual isso não acontece é pura e simplesmente da responsabilidade dos europeus. Eu não sei se a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir sabem que o primeiro avanço que foi pensado, tirando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, não é? Em 1950, o primeiro avanço que foi pensado para unir os países, os 6 países, não é? Que faziam parte da Comunidade Europeia, não chamava, enfim, das comunidades europeias da altura, foi justamente uma Comunidade Europeia de Defesa, em 52. E quem é que nos propôs isso? Bom, o Presidente Truman chegou à Europa, numa altura em que tínhamos o Stalin ainda, não é? E a ameaça da União Soviética, e disse o seguinte: não é possível contarem apenas com as forças americanas para vos defender. Vocês têm que encontrar mais meios, e há uma coisa, é que a Alemanha tem que ser rearmada, o rearmamento alemão. Portanto, a perspectiva do rearmamento alemão levou à produção de uma proposta francesa, a proposta Pleven, que depois o próprio Jean Monnet foi alguém que se meteu muito a fundo, e nós tivemos a proposta de um tratado, não é? A proposta de uma comunidade com 90 e tal páginas de articulado, que pressupunha o quê? Pressupunha a criação de um exército europeu, de forças armadas europeias, que deixavam para a componente das forças armadas estritamente nacionais uma função, de certa forma, residual. Era uma autêntica revolução. Eu vou dizer-te, é um susto por uma razão. Era uma... A ideia de ter um exército europeu sem ter um governo europeu é uma ideia que me faz até pele de galinha. Estás a precipitar, porque com a experiência do euro, não. Essa comunidade era acompanhada por uma comunidade política europeia. Eram 2 em 1, ou seja... Mas há aqui uma coisa intermédia. Há uma coisa intermédia, porque nos debates sobre este assunto fica aqui sempre um espaço de ninguém, que é ou a NATO ou o Exército Europeu. Há no meio uma aliança militar europeia que não tem que ser um Exército Europeu, não tem que ser federal. A NATO não é federal, ela é própria. Claro que não. Não, mas o que eu queria só referir é o seguinte, é que os líderes europeus têm sido muito incompetentes e muito preguiçosos em muitas áreas. A área da defesa é uma delas, não é? Eu julgo o seguinte, eu julgo que grande parte da força de atração da própria União Europeia derivou justamente de não ser, de facto, uma união que aparecia com um capacete e com uma arma, não é? Era fundamentalmente uma união que aparecia com um conjunto de valores e com economia, não é? Isso foi, digamos, foi o principal motivo pelo qual a própria União Europeia se expandiu e se tornou tão importante para outros sítios do mundo. Por exemplo, a importância da União Europeia para a América Latina, a própria União Africana, que mudou de nome um bocadinho a partir da nossa experiência europeia, não é? Agora, a questão central aqui é a seguinte,
a Europa deve pensar, em relação à questão da defesa, se deve continuar como até agora, considerando que a gestão e a direção norte-americana da NATO, que tem sido organizada e estruturada em função de um projeto que é o projeto nacional, um projeto de uma grande potência, mas uma potência nacional, que tem uma visão interessada. E tu achas que tem interesses divergentes com os nossos? Eu acho que neste momento totalmente, ou seja, neste momento nós não temos nenhum interesse, não é, numa situação de, por exemplo, de um pós-guerra em que voltamos a reconstituir a Guerra Fria. Já estamos a perceber que não temos interesse nisso. Nós não temos. Qual é o interesse que nós temos, por exemplo, em que... O objetivo parece ser, dos Estados Unidos, deste ponto de vista, é que eles vão tratar do Pacífico e da China e aqui os europeus ficam a tratar da Rússia não está nada definido. O que nós vemos é que na questão, por exemplo, das sanções e na questão das sanções aos combustíveis, não, aos combustíveis russos, temos visto como é extremamente difícil para a Europa, em particular para os países como a Alemanha, como a Áustria, como a Holanda, como a Itália, não é? Já não falo os outros países de leste que dependem extraordinariamente desses combustíveis. Uma ruptura, não é? Uma ruptura do fornecimento levaria a uma situação de crise de abastecimento, de segurança. Nós vamos tentar seguir aí. Deixa-me só perguntar-te isto para não me afastar mais. Portanto, a alternativa a um alargamento e o reforço da NATO, uma aliança europeia militar, implica uma maior militarização da Europa. Ou seja, a consequência lógica da tua posição é que a Europa terá que se militarizar mais para ganhar autonomia em relação aos Estados Unidos. Daniel, não coloques na minha boca coisas que eu não disse. Eu disse que era a consequência lógica. Não. O que eu estou a dizer é o seguinte. Eu aqui faço de advogado do diabo. Sim, mas então permite-me que eu me defenda, não é? Sim. O que está aqui em causa, fundamentalmente, é o seguinte. Até agora, a União Europeia, os países da União Europeia, têm fundamentalmente olhado para a NATO de uma forma acrítica. Ou seja, têm, por exemplo, apoiado sem pestanejar ou sem levantar questões de relevo. A exceção foi talvez o Iraque, quando a Europa se dividiu. Sim. É verdade. Mas, por exemplo, na questão que nos leva aqui a esta conversa, que é a questão da Rússia, com alguma reticência alemã temporariamente, a verdade é que as coisas aconteceram da forma como os Estados Unidos pretendiam. Não é? E a minha questão fundamental é esta, é que a NATO, que é uma união de países, não são todos, mas a maior parte são países democráticos, não é? Tem de repensar se efetivamente a sua linha estratégica, nomeadamente em relação ao mundo não NATO, não é? Não apenas a Rússia, mas ao mundo não NATO, porque a NATO também mudou de natureza, quer dizer, a NATO, teoricamente, a NATO deveria ter acabado na altura do desaparecimento da União Soviética. E mantendo-se, devia ser uma organização defensiva e, na realidade, as suas 3 últimas operações não foram defensivas. São ofensivas. Não é? Portanto, nós temos de ter uma conversa sobre defesa. Essa conversa sobre defesa não significa necessariamente a ideia que interessa muito a todos os vendedores de armas, não é? Um complexo industrial militar. Nós temos que nos defender com armas, não é? Atenção, mas eu já referi um aspecto que é atualmente o nosso orçamento da União Europeia, dos países todos da União Europeia, em termos militares relativamente com a Rússia, é 3 vezes superior. Portanto, eu não sei se se eu fizesse parte do complexo militar industrial, foi o presidente Dwight Eisenhower, no seu discurso de despedida, falou nele, não é? E que hoje em dia é uma realidade que não é só norte-americana, é uma realidade mundial, europeia também. Claro que eu ficaria muito contente, não é? Por, de repente, ver os países todos a atingirem os tais 2% do PIB, não é? Agora, eu julgo que as questões de defesa se fazem com meios militares, mas também se fazem com uma diplomacia que funciona. Ou seja, o que é que uma diplomacia funciona significa o quê? Significa que utiliza a política para evitar a guerra, não é? O Clausewitz dizia que a guerra era a continuação da política por outros meios. Eu acho que a diplomacia é justamente uma política que procura evitar a guerra, não é? Portanto, digamos que é uma linha reta entre 2 pontos, em vez de seguir por um caminho mais ínvio, que é o caminho da guerra. Recusas a prioridade em julgar Vladimir Putin, porque isso só seria possível vencendo a Rússia nesta guerra, o que, mais uma vez, nos aproxima do desastre nuclear. Isto quer dizer que as potências nucleares estão fora do direito internacional?
Quer dizer, na verdade elas estão fora porque quer os Estados Unidos, quer a Rússia não reconhecem o TPI. Mas, exatamente. Não, vamos lá ver. Isto é um aspecto importante e isto mostra, e eu fico surpreendido quando nas peças que tenho lido, não é, sobre este assunto, nas peças sobre este assunto, porque a literatura que tem sido escrita sobre essa guerra há duas categorias fundamentais. Há as pessoas que pensam este problema e que oferecem a sua reflexão ao mundo, não é? À cidade e ao mundo, não é? E há aquelas pessoas que pensam maliciosamente sobre o que é que os outros pensaram, não é? Portanto, eu só estou a falar daqueles que pensam sobre este problema, não é? Quer dizer, as pessoas que pensam sobre este problema por vezes muitas pessoas, não é? Mostram-se surpreendidas pelo facto de que nas relações internacionais, na verdade, muitas vezes é o might makes right, no fundo o poder que faz a razão, não é? É preciso não esquecer que mesmo esta ideia de que os Estados podem ser chamados a juízos, não é? Ou que os líderes podem ser chamados a juízos, é relativamente recente. Neste caso são dois tribunais diferentes. São dois tribunais, temos o Tribunal das Nações Unidas, não é, de 45, o Tribunal Internacional de Justiça, não é? Funcionam os dois em Haia, isso também é às vezes um motivo de confusão, mas portanto, foi fundado com as Nações Unidas em 45, e depois temos o Tribunal Penal Internacional, o International Criminal Court, que tem o Estatuto de Roma, porque foi fundado em Roma em 2002, há 20 anos, não é? E funciona também em Haia. O primeiro, o das Nações Unidas, destina-se a julgar Estados, não é? E o outro destina-se a pessoas. Portanto, quer dizer, como é que poderia... sobretudo o segundo que se tem falado. Porque a Rússia faz parte tem direito de veto, portanto, no fundo, a Rússia, por definição, qualquer país, não é só os Estados Unidos e a Rússia. Qualquer país tem direito de veto, não é? Será julgado. Agora, seria, portanto, poderia... Fala-se em tirar o direito de veto à Rússia, o que na realidade é a morte da ONU, não é? É o fim da ONU, não é? Acabou. Quer dizer, uma coisa as pessoas se reúnem para... Uma coisa é reformar, uma coisa é reformar e a ONU... O próprio direito de veto é a demonstração... Claro. Disto que tu estás a explicar, não é? Que é a real política. Mais estranho é que há países que têm direito de veto hoje e que não têm, na realidade, qualquer poder internacional real. Permite-me só dizer uma coisa. Já vamos ao Tribunal Penal Internacional e à situação do Putin. Chama a atenção para um aspecto. A Rússia saiu do Tribunal Penal Internacional, saiu em 2016. Atenção. 2017. Atenção. Portanto, não, é diferente, não é? É diferente dos países que nunca lá estiveram, não é? Mas sobre os crimes de guerra, nós tivemos os crimes de guerra, tivemos o Tribunal de Nuremberg, não é? Tivemos o Tribunal de Tóquio para julgar os líderes nazis e os líderes nipónicos, tivemos o Tribunal da Jugoslávia mais recentemente, e o que é que nós verificamos? Verificamos que é um tribunal que exerce e distribui justiça, mas pelos vencidos, porque na definição de crimes de guerra nós tivemos do lado dos vencedores crimes de guerra. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a estratégia de bombardeamento estratégico que foi conduzida e congeminada por um dirigente britânico que tinha um nome popular que era o Bomber Harris. Penso que o nome diz tudo, não? Harris era o nome dele, e Bomber tinha a ver no fundo com a sua confiança. Ele tinha a ideia de que, arrasando as cidades da Alemanha e matando o maior número possível de civis, a Alemanha sairia mais depressa do conflito. E ele conseguiu, de facto, matar muitos civis. Era verdade. Os analistas, a história mostra que o bombardeamento das cidades alemãs para matar civis... Nós nunca analisamos que o fim da guerra, a vitória dos aliados na Segunda Guerra, duas das suas pedras de toque são são evidentes crimes de guerra. O bombardeamento das cidades alemãs e Hiroshima e Nagasaki. Mas eu, sobretudo, talvez falaria de três situações que configuram claramente um crime de guerra. O primeiro é o bombardeamento de Hamburgo, em julho de 43. Numa só noite foram mortos 40 mil civis. E o segundo é o bombardeamento de Dresden, em fevereiro de 45. O bombardeamento de refugiados que estavam a fugir das tropas russas, não é? Soviéticas na altura, e que não sabemos, talvez 80 mil, há quem fale em 80 mil e quem fale em 90 mil. Foram bombardeamentos de terror sobre a população civil, refugiados, famílias, enfim.
e o bombardeamento de Tóquio em março, convencional, março de 45. Foi um bombardeamento sobre zonas pobres, zonas operárias, casas de madeira, que terá morto mais do que Hiroshima, cerca de 100 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de uma estratégia de terror usada pelas potências que efetivamente defendiam aquela causa que, se nós estivéssemos nessa altura, também abraçaríamos, certamente, não é? Portanto, contra o imperialismo japonês e, sobretudo, contra o nazismo germânico. Mas isto coloca a questão do conceito de crime de guerra e coloca, no fundo, a questão fundamental, que é... O crime de guerra é sempre do vencido. Exatamente, é do vencedor. Exatamente. Portanto, voltando à questão de Putin e do Tribunal Penal Internacional, uma das características, depois, usando a sua expressão, de consequência lógica do que temos vindo a dizer, para Putin ser chamado, portanto, ao Tribunal Penal Internacional, teriam de existir duas coisas. Ou a derrota da Rússia, como já foi dito, e a partir do que eu disse, parece-me que é uma probabilidade muito difícil de acontecer, sem acontecer uma desgraça muito maior, que seria a escalada da guerra, não é? Ou então, mais tardiamente, numa mudança de regime em Moscovo, a possibilidade de Putin poder ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. Coisa que eu acho que posso pôr as minhas mãos no fogo que nunca acontecerá, seja qual for o novo regime. Quanto muito se ele julgar, nunca estamos a falar de cenários. Sim. Estamos a falar de cenários. Portanto, o segundo cenário, usando as tuas palavras, é inverosímil. O outro cenário é inverosímil por ser catastrófico, ou seja, porque implicaria a possibilidade de existir uma derrota da Rússia em que essa derrota levasse à captura de Putin sem que os meios nucleares desse país fossem utilizados. Eu penso que isso é preciso ter, de facto, uma grande... digamos, é uma espécie de euromilhões, digamos assim. É esperar que, de facto, nos saísse o euromilhões. Deixa-me mudar aqui de assunto. Com o prolongamento da guerra, que possibilidades sobram para o cumprimento das metas da descarbonização? Quer dizer, eu penso que temos aqui, de facto, um problema gigantesco, não é? Portanto, e mais uma vez aqui também me parece importante a tal racionalidade que tem faltado. Eu julgo que com o passar do tempo, mesmo com guerra, a racionalidade vai começando lentamente a voltar, porque o que está aqui em causa é o seguinte: nós temos uma situação ambiental e climática de uma gravidade enorme. A maior parte das pessoas tem uma noção muito vaga sobre isso, mas não é à falta de literatura científica muito, muito rigorosa e muito recente e permanentemente atualizada, que efetivamente cada um de nós não se pode informar. Ou seja, significa fundamentalmente que nós podemos estar a caminhar nas próximas décadas para uma situação em que grande parte do planeta se torna zonas inabitáveis, ou seja, onde as condições de eventos meteorológicos extremos se tornam, digamos assim, impróprias para a vida humana, não é? E, aliás, catástrofes como inundações, ondas de calor, grandes incêndios, grandes situações de depleção, de crises na agricultura acontecem. Portanto, o fenómeno da fome, não é? A Rússia tem sido um membro desta luta muito oportunista, na medida em que a Rússia, o seu negócio tem sido até agora fundamentalmente combustíveis fósseis. Até há quem tenha a tese que uma das razões para esta reação de Putin também é a certeza de que a Europa e o Ocidente caminhavam para um novo mundo onde ele não tinha papel do ponto de vista, por exemplo, das energias. No fundo, nós na verdade temos aqui sempre o problema do paradoxo, ou seja, por um lado o Putin é um louco e por outro lado é o homem mais inteligente do mundo. Dizer aqui, por um lado a Rússia pode conquistar o mundo e a Rússia pode ser derrotada pela Ucrânia. Há uma única coisa que eu não acho de Putin, seja um louco. E essa tese eu nunca comprei, não compro, quer dizer, não é um louco. Mas também não acho que a inteligência dele vá a esse ponto, não é? A questão fundamental aqui, e além do mais também há um aspecto a ter em consideração, é que o que está aqui em causa é desenhar sanções, no caso de uma paz imperfeita e no caso de se manter uma situação
de conflito diplomático com a Rússia, não é? Como será provável, desenhar sanções que sejam compatíveis com aquilo que deverá ser o objetivo da comunidade internacional, porque estamos todos neste planeta, não é? Todos neste planeta. E, atenção, que estamos a falar aqui nas grandes potências. Nós temos a União Europeia, que se vangloria de ser a campeã nesta temática. Eu recordo-me, até porque também participei entre 2007 e 2010 ao nível em apoio da Comissão Europeia nas negociações climáticas que conduziram à Conferência de Copenhaga, que foi um insucesso. Lembro perfeitamente de que insucesso. A COP15. Um dos argumentos que nessa altura já se dizia era que a viragem para as renováveis tinha um sentido ambiental, sem dúvida, mas também tinha um sentido estratégico, no sentido de nos libertar da dependência que tínhamos em relação à Rússia. Portanto, no grupo, nos 12, era um grupo de alto nível, éramos 12 pessoas de vários países europeus, e a perspectiva era desenhar uma estratégia energética em que efetivamente se criasse um verdadeiro mercado de energia, não é o que temos hoje, e no fundo a verdade é que existiam interesses opostos, e a própria Alemanha não acabou por fazer o caminho que sabemos que é um caminho de aproximação. A Alemanha está abaixo da média europeia. Exato, em energia. exatamente. E a primeira grande ameaça é o seguinte, é que países como a União Europeia, que até tem um pacto ecológico, não é? Que foi o grande documento de 2019 no horizonte estratégico, como os Estados Unidos, que aparentemente agora com Biden também voltaram a considerar que a questão das alterações climáticas é uma prioridade. Como a China, atenção, a China nunca se afastou desta questão. A China sempre procurou aproximar-se deste debate. Aliás, a China tem, por exemplo, é a campeã dos painéis solares, da energia fotovoltaica, portanto, tecnologicamente tem feito muitos avanços neste campo. Portanto, se vamos partir o planeta em duas zonas, não é? Uma zona euro-americana com o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia, e outra zona com a Rússia, a China, a Índia, e muitos outros países não da OCDE, nós temos aqui dois problemas. Temos um problema imediato, que é, vamos ter uma questão de crise de abastecimento na Europa, crise de segurança energética, ou seja, não está em causa o problema da qualidade da energia, se é renovável ou de combustíveis fósseis, está em causa a escassez. E vamos ter o quê? Vamos ter um regresso às energias mais poluentes. Vamos ter um regresso ao carvão. E ao nuclear também, não? E ao nuclear. O nuclear já está neste momento, já antes mesmo da invasão, não é? Logo no dia 1 de janeiro, o lobby do nuclear conseguiu um label, uma classificação para a energia nuclear como sendo uma energia favorável à transição energética, o que é de facto uma coisa extraordinária. Mas não é possível, agora pegando no teu raciocínio, não é também possível que tenha um efeito contrário? Ou seja, o facto de dependermos menos, de queremos depender menos da Rússia, nos leve, por exemplo, a aumentar o investimento nas renováveis na Europa, por exemplo? Estás a falar do resto do mundo. A questão fundamental é o problema do LEP, não é? Quer dizer, do hiato, não é? O hiato a dependência. A urgência vai-se buscar tudo a todo lado. A dependência, imaginemos a situação, vamos imaginar que acontece o contrário, que é o Putin que nos fecha a porta. Ou seja, que o Putin consegue um arranjo com a China tem condições para absorver tudo aquilo que nós, europeus, e muito mais, não é? Quer dizer, a China, mesmo absorvendo tudo aquilo que a Rússia exporta, a China iria precisar ainda mais, não é? E então é uma situação que seria uma situação de para a União Monetária, para a economia europeia, seria um momento de aperto em que efetivamente o regresso ao pior, não? Ou seja, as centrais nucleares mais velhinhas a trabalharem para produzir eletricidade, o carvão, as minas de carvão na Alemanha, na Polónia e noutros sítios a abrirem, seria uma coisa dantesca, não é? Mas ainda mais dantesco do que isso é o longo prazo, porque o longo prazo significa o seguinte, significa que do outro lado do novo muro do pós-guerra, nós teríamos todos os países que efetivamente neste momento são os principais emissores. É preciso não esquecer que as emissões de dióxido de carbono e de outros gases de estufa
tem um percurso histórico, não é? Nós começámos com a Revolução Industrial, começámos na Inglaterra, depois expandimos para a Europa e para os Estados Unidos, e só no século XX, e só, por exemplo, no caso da China, só depois do Deng Xiaoping, é que nós tivemos verdadeiramente uma carbonização, não é? Portanto, o crescimento exponencial da China nos últimos 40 anos, desde 44 anos, desde 78, não é? E a Índia vai pelo mesmo caminho. A Índia ainda está a pôr eletricidade na casa das pessoas. Claro, a Indonésia. Sim. E esses países fora de um acordo que implica o quê? Que implica a noção de que, afinal de contas, estamos todos no Titanic, como escrevi no artigo, não é? Nós estamos todos no Titanic, não é? O Titanic dirige-se contra o iceberg. Esta guerra é um incêndio, não é? E nós estamos tão preocupados em apagar o incêndio, não é? Que nos esquecemos de que o iceberg está no sítio. Portanto, quer dizer, por isso é que eu digo, a paz imperfeita vai nos obrigar a quê? Vai nos obrigar a tentar conciliar este aspecto que é de interesse de toda a gente. Porque toda a gente, penso eu, se pensar nos miúdos que têm 15 anos agora, que têm 20, já não são as gerações futuras. São os nossos filhos, os nossos netos, não é? Depende das idades aqui no estúdio. Enfim, temos aqui pessoas com várias gerações, não é? Viver num planeta parcialmente inabitável, não é? Onde as questões elementares se tornam a grande, digamos, tarefa diária, não é? É uma coisa que não nos podemos perdoar. Portanto, por isso é que eu digo, há problemas ambientais, energéticos, climáticos no curto prazo, por causa da questão da ruptura do abastecimento e da segurança energética, e depois temos, se consolidarmos o muro, se consolidarmos uma nova Guerra Fria, vamos ter problemas de separação dos dois mundos, não é? Dos dois mundos. Portanto, um mundo que vai dos principais emissores... Para as alterações climáticas é indiferente, porque não está separado, aí não está separado. Não está separado, quer dizer, mesmo, vamos imaginar, a União Europeia consegue chegar à neutralidade carbónica em 2050. Bom, mas a União Europeia neste momento significa qualquer coisa como 7 ou 8% das emissões globais. Quer dizer, o que é que isso significa se, por exemplo, a Índia ou a Indonésia, que têm, digamos, no pipeline emissões conjuntas superiores às nossas neste momento, significa que estamos a perder a batalha, não é? Que vamos perder a batalha. Portanto, quer dizer, por isso é que eu digo, nós não podemos, que temos que pedir, há uma mistura de mesquinhez e arrogância, quer dizer, ou seja, por um lado nós temos, empolamos o nosso perfil, a nossa estatura, e ao mesmo tempo, ao empolar a nossa estatura, acabamos por esquecer que neste momento o problema central é a própria fragilidade da casa planetária. Por isso é que esta época é a época do antropoceno, não é? Ou seja, vivemos numa época geológica nova, que é a época em que a principal força de modulação do planeta chama-se humanidade. E portanto nós temos de ter... Pela primeira vez, não é? Pela primeira vez. Nunca aconteceu na história humana, isto nunca aconteceu. E nós... Trata-se, no fundo, o que está aqui em causa, penso eu, é olharmos para o espelho como seres humanos e pensarmos o que é que nós somos. Será que nós somos mais inteligentes do que os vírus? Não é? Quer dizer, porque os vírus, não é, têm uma característica comum à nossa, são expansivos. Nós também somos expansivos, não é? Só que os vírus não têm a consciência e, portanto, os vírus não se importam de ter sucesso no corpo hospedeiro e não se importam de que isso depois leve à sua própria destruição. Nós temos consciência, nós temos uma noção de dignidade. Nós até pensámos durante milhares de anos que fomos criados por um Deus, por uma figura transcendente, não é? Nós acreditamos na ética. A humanidade ainda acredita. Nós acreditamos na ética, não é? Eu gostaria que nós merecêssemos Deus, não é? Eu penso que, eu sou agnóstico, mas penso que deveríamos conduzir a nossa vida de forma a merecermos a existência de um Deus, não é? Esta é a primeira guerra de grande impacto, acompanhada no Ocidente quase ao minuto, pelo lado do ocupado e ainda por cima num tempo de redes sociais. Achas isso determinante para a forma como as opiniões públicas têm lidado com ela? Como é que vês a forma como as opiniões públicas... Eu não estou a falar das opiniões públicas mundiais, porque nós temos uma visão bastante distorcida e eurocêntrica. Claro. Mas as opiniões públicas ocidentais e sobretudo em Portugal, onde é mais fácil observar para nós. Sem dúvida. Eu penso que o espetáculo da dor e do sofrimento, se nós compararmos, por exemplo, com
a outra situação que foi também extremamente mediática, que foi a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, aí era o contrário, e nós tínhamos os jornalistas com as unidades atacantes, não é? No fundo, a questão fundamental é que nós estamos no Ocidente, não é? Portanto, e o nosso ponto de vista é o ponto de vista ocidental. Neste momento, evidentemente, o ponto de vista ocidental é o ponto de vista das vítimas. E ainda bem, sublinho que nós temos a noção do que é uma guerra. E temos a noção... Mas não, eu acho que não nos devemos enganar, porque eu acho que há uma parte muito razoável de pessoas que está convencida que uma guerra não é assim. Que isto é esta guerra. Que as outras guerras não são assim. Eu sinto isso em muitos comentários. Aliás, pessoas que dizem isto não é uma guerra, é... Não, isto é mesmo uma guerra. Isto é mesmo uma guerra. Em todas as guerras existe umas mais do que outras. Exatamente. Dependendo das características da resistência. Não é a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu até agora nenhuma situação comparável àqueles casos que referi, não é? De destruição de cidades inteiras, não é? Isso não aconteceu ainda, não é? Portanto, temos situações que o secretário-geral da ONU, o engenheiro António Guterres, em Moscovo, chamava a atenção que seria necessário, uma das coisas que seria investigar todos os crimes de guerra, que efetivamente alegados crimes de guerra que têm acontecido e que têm acontecido, como sempre acontece nas guerras, entre os dois lados combatentes, não é? Portanto, evidentemente que a partir da nossa perspectiva, nós temos assistido a crimes de guerra que são atribuídos com razão, ou sem ela, ou com razão parcial, às forças russas. E é mais provável, do que sabemos de guerras de ocupação, os crimes em geral são sobretudo cometidos pelas forças ocupantes, não é? Até porque estão perante um povo que não é o seu. Claro. E também sublinho um aspecto importante aqui também, não é? Quer dizer, que... Sendo que eu por acaso acho que o Putin, não é por acaso, sim, o Putin tem um currículo que permite acreditar que as coisas chegam a um nível que não chegam noutras guerras. Teve na guerra da Chechênia, teve na guerra da Síria. A guerra da Chechênia e da Síria não foram iguais a outras guerras em cenários semelhantes ou até nos mesmos cenários. Sim, mas infelizmente na guerra da Síria as barbaridades foram cometidas pelos dois lados. Eu acho que temos que ter algum cuidado com isso. Eu nem sequer estou tanto a pensar nas barbaridades. Não estou a pensar no nível. Estou a falar há uma estratégia militar que, por exemplo, o de varrer e de varrer com bombardeamentos, que até tem a ver com a fragilidade das próprias forças russas. Vamos ver. Eu acho que neste momento estamos a falar de aspectos que tragicamente podemos designar como técnicos, digamos assim, que só, de facto, depois do cessar das hostilidades é que é possível ver. Porque é preciso não esquecer também uma coisa, é que nós estamos a viver também uma guerra de informação. Uma guerra de informação. Não é só em Moscovo que nós temos uma guerra de informação, não é? Ou seja, a questão do polígrafo, da necessidade de averiguar os heróis que são lançados, as imagens que aparecem nas redes sociais e que desaparecem, não é? Portanto, quer dizer, nós estamos a primeira vítima de uma guerra, é a verdade. Portanto, eu penso que não vamos... Eu acho que não vale a pena entrarmos por aí, não é? Portanto, não vale... As sanções por causa da ocupação da Ucrânia vão ferir economicamente a Rússia, mas também a Europa. Com as atuais lideranças, a situação política, a União resistirá aos efeitos desta crise? Nós tivemos o primeiro teste nas eleições francesas, mas ainda não é um teste que lide com os efeitos da crise a sério, não é? Sendo ou não esse o objetivo, Putin não pode finalmente ter sido bem sucedido na desestabilização da política europeia? Isso é a pergunta do $1 milhão, não é? Portanto, mais uma vez, eu julgo que a tese que eu defendo da paz imperfeita e de uma reconstrução da paz que permita, mesmo entre os blocos que se venham a formar, mas que não se consolidem no sentido de impedir a cooperação básica, digamos assim, para aquilo que é de interesse comum, eu julgo que, de facto, essa paz imperfeita é aquilo que poderá evitar o que está subjacente na tua pergunta, Daniel, porque o que está fundamentalmente subjacente é o seguinte, é que a Europa, mantendo as sanções, isso vai implicar, isso há estudos que já são feitos sobre isto, vai implicar não só a carestia dos combustíveis fósseis, como vai também, se ainda por cima se avançar, ou Putin fechar a torneira dos combustíveis fósseis, ou a Europa decidir
deixar de consumir esses combustíveis vai obrigar a restrições e vai obrigar, numa situação em que já era complicada de inflação, a uma situação de perda de poder de compra, situações de desemprego, de fecho de empresas, que poderão, no fundo, ter um efeito de grande estabilização. E como neste momento na Europa, infelizmente, o que está em cima da mesa não é a possibilidade de reforço dos regimes, vamos considerar, liberais, não é? Aqueles regimes que resistem, aqueles regimes que de alguma forma são os descendentes das democracias cristãs e dos socialistas que foram os construtores desta Europa e da União Europeia. O que está em causa não é a herança desse núcleo tradicional, não está a ser disputada por um lado pelos federalistas, não é? Portanto, que era a perspectiva que eu sempre tenho defendido, ou seja, a ideia de finalmente darmos um passo no sentido de uma integração republicana da Europa, constitucional da Europa, uma integração da Europa que coloque os direitos fundamentais, que nos divide há muito tempo. Que coloque os direitos fundamentais, que coloque, que seja capaz de colocar a união política à frente de uma união orçamental que não existe. Existe uma união monetária, mas não existe uma união orçamental. Neste momento, e é o que eu continuo a defender, e penso que é o que é racional ser defendido. O que acontece é que o que está em causa é não isso, mas a manutenção da atual situação em que se navega, não se navega, procura-se flutuar, não há um rumo, procura-se flutuar. O problema é que o campo soberanista é o campo do populismo neste momento. O campo do populismo o soberano está completamente dominado pelos populistas, não é? Há um campo soberanista que não é populista. Pois, mas é um campo democrático. O problema fundamental é uma alternativa, neste momento tão pouco viável como talvez a alternativa federal, não é? Portanto, isso é que é o problema, não é? Por isso seria até sensato também, a Europa não deve ter medo de pôr em cima da mesa os seus interesses. O problema fundamental é saber se nós somos capazes de saber quais são os nossos interesses. Para terminarmos, De Gaulle dizia que a União Soviética e os Estados Unidos usavam os estandartes das ideologias apenas para esconder as suas ambições. É verdade. Vivemos agora um equívoco semelhante num suposto confronto entre a democracia e a tirania nesta guerra. Eu sei que esta pergunta é uma pergunta difícil. Achas que vivemos uma ilusão de que está em confronto a tirania e a democracia nesta guerra? Eu respondo com dois aspectos. A democracia ocidental, a democracia liberal está numa profunda crise. Todavia, eu penso que nenhum de nós preferiria viver numa democracia liberal, daquelas que já estão dentro da União Europeia, como a Polónia ou a Hungria, e muito menos numa situação de um regime como o de Putin. Mas esse é o primeiro aspecto. Ou seja, isso não significa de modo nenhum que nós aceitemos, perante a complexidade de tudo aquilo que nós já vimos ao longo desta nossa conversa, aceitemos reduzir a complexidade do que está em cima da mesa a uma questão entre democracia e autocracia. Ou seja, a situação é muito mais complexa. A questão fundamental aqui, penso eu, é entre aqueles que defendem a continuação da história a partir de uma paz imperfeita que pode ser aperfeiçoada, ou aqueles que querem, neste momento, uma resolução bélica deste conflito que poderá conduzir à generalização, alastramento e a uma catástrofe internacional. Muito obrigado, Viriato, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.